do Mesa. Galera, então vou começar a aula de hoje. A minha ideia é que a gente faça um simulado de biologia, aí a gente dá uma premiação também, né? Já pensou? Lá do Mesa teve o rodízio, a gente pode ir para um rodízio também. Mas aí eu vou marcar um dia para a gente fazer simulado de biologia, beleza? E eu penso também uma forma de a gente fazer, tipo, talvez online ou presencial. Não sei como é que vocês vão querer. Bora lá, galera! Assuntos finais, chegando aqui em ecologia, a gente teve, né, as populações, estudo populacional, a gente viu características gerais, a gente viu crescimento de população, redução, viu os gráficos, eu expliquei para vocês as curvas de crescimento, lembra da curva J? Depois tinha aquela curva S, né? Então a gente tem várias características disso, tá até aqui as anotações, quem quiser ver depois. Esse gráfico aqui cai em prova, eu já disse, revisa a aula passada. Falei do princípio da exclusão de Gauss, e bem no finalzinho, e aí nessa parte final, quando eu estava falando de equilíbrio de Gauss, princípio da exclusão de Gauss, eu modifiquei aqui o arquivo, e aí parou a diagramação que a gente tinha, e eu não consegui prosseguir com a aula. Então, hoje é a aula que a gente fala de relações ecológicas, a gente ia ver numa aula em específico as relações interespecíficas, né? E agora a gente vê tudo junto com as interespecíficas também. Então, bora lá. Primeiros conceitos que a gente precisa guardar aqui. Nas relações ecológicas, a gente vai estudar as relações entre os seres vivos. E a primeira coisa que eu te falo é, cara, tenha paciência quando for resolver esse tipo de questão. Quando eu estou fazendo questão de relação ecológica, eu, por obrigação, tenho que ler o enunciado do texto. Professor, como assim? Porque dependendo do que ele vai te falar, eu posso ter uma relação ou outro tipo de relação. Então, não vai na tua cabeça com as coisas decoradas. Ah, a relação entre o pássaro palito e o crocodilo é sempre uma protocooperação. Calma, calma. Lê o que ele vai te falar. Lê o que ele vai te falar. Até porque eu posso ter uma relação X entre um animal e o outro, e nesse mesmo texto, ele te dá uma relação Y entre esse primeiro animal e algum, né, terceiro animal que foi citado, tá? Então, dentro de relações ecológicas, a gente não pode ler só aquele textinho assim e ir direto para as alternativas, porque tu pode cometer um erro lá, tá? Bora lá, conceitos básicos. Relações intraespecíficas e interespecíficas. Galera, intra, dentro, tá? Então, relações intraespecíficas, eu tenho organismos da mesma espécie, beleza? Então, aqui, ó, seres da mesma espécie. E quando eu falar, né, de relações interespecíficas, eu tenho entre seres de diferentes espécies, tá bom? Eu acho que esse conceito, alguns de vocês, né, a grande maioria, na realidade, já sabia. Aí, quem não sabia, deixa anotado aí. Intra é bem facinho, ó. Intra é dentro. Então, dentro da mesma espécie, seres da mesma espécie. Gato com gato, cachorro com cachorro, né? Mosca com mosca, abelha com abelha, e assim vai seguindo, tá? Então, relações interespecíficas, diferentes espécies interagindo. Aí eu vou falar, sei lá, do ser humano com uma abelha, eu vou falar de um gafanhoto com um sapo, e assim vai seguindo. Então, espécies diferentes. Bora lá. As relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. E aqui tem um outro erro que vocês, assim, não podem cometer. Relações harmônicas nem sempre são relações em que eu tenho um ganho. Relações harmônicas são relações, na verdade, onde não há prejuízo para nenhuma das espécies. Então, de novo, nem sempre alguém vai ganhar nessa relação, tá? Eu posso ter uma relação em que só um deles seja beneficiado e o outro não ganhe nada com isso. Então, não há prejuízo para nenhuma das espécies. Pode ser que alguma fique neutra nessa história, não ganhe, mas também não vai perder. Enquanto que as relações desarmônicas, pelo menos uma das espécies, será prejudicada. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Então, assim, quando eu falo de coisas harmônicas, parece que alguma coisa está dando muito certo, né? Mas nem sempre é assim, tá bom? Nem sempre é assim. Eu posso ter relações em que uma espécie, por exemplo, da que está envolvida não vai ganhar nada nessa história, tá?
não vai ganhar nada. Então, relações harmônicas são em que não ocorre prejuízo, enquanto relações desarmônicas, ao menos alguém ali vai ter um prejuízo nessa historinha. Beleza? Bora lá. Primeiras relações que a gente tem são as relações intraespecíficas. Eu vou ter relações harmônicas e desarmônicas. Dentro das relações harmônicas, eu vou olhar primeiro para as colônias. E aí, galera, olha para cá. Tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é essa imagem aqui, ó? Alguém sabe aí no texto? No texto não, no chat, o que é isso? Isso aqui, gente, é um quinidário. É um quinidário que a gente conhece como sendo a caravela. Professor, eu tô vendo só um animal aí nesse desenho. Epa, calma, calma, calma. Não tem somente um animal. Tem indivíduos da mesma espécie. E eles vão compor esse corpo flutuante, o corpo reprodutor e um corpo de defesa, tá? Então, eu tenho um corpo flutuante, uma estrutura relacionada à flutuação, eu tenho estruturas relacionadas à reprodução e eu tenho estruturas de defesa. Então, bem aqui, eu não tenho uma caravela formada por um único ser, não é um único ser. Eu tenho vários seres interagindo. Prof, qual é o conceito de colônia? O conceito de colônia é seres da mesma espécie, onde há ligação anatômica entre eles. Ligação anatômica. Mas, professor, eles são diferentes. Sim, eles são diferentes, mas eles estão ligados anatomicamente. E a gente conhece esse tipo de colônia em que os seres são diferentes como sendo uma colônia heteromorfa, tá? Então, aqui eu tenho uma colônia caracteristicamente heteromorfa. Olha para o desenho do lado, olha para a imagem do lado. Aqui, ó, alguém sabe o que é isso? Esse arranjo é um arranjo de bactérias, em que elas ficam em fileiras. É o que a gente conhece como sendo os estreptococos. Eles podem ter em caixas de uvas também, o que a gente vai chamar de estafilococos. Mas, de qualquer forma, são bactérias do tipo cocos que estão organizadas em basicamente uma fileira, nesse caso aqui. Gente, isso aqui, né, é uma colônia de bactérias. E elas todas são iguais. A gente conhece como sendo uma colônia isomorfa. De novo, para ser colônia, qual é o conceito básico? A ligação anatômica. A ligação anatômica aqui é essencial. Coisas importantes. Pode ou não haver divisão de tarefas. Pode ou não haver divisão de trabalho. Muitas pessoas falam que colônia não tem divisão de trabalho, enquanto que sociedade possui essa divisão. Essa caracterização é errada, tá? Não se baseia nisso. Colônia, o principal conceito mesmo para ela é que há ligação anatômica. Enquanto que nas sociedades, olha só para cá, ó, nas sociedades eu tenho indivíduos anatomicamente separados. Indivíduos anatomicamente separados. Aqui, caracteristicamente, a gente tem divisão de trabalho mesmo, tá? Inclusive, essa divisão de trabalho, muitas vezes, vai estar dividida em castas. Então, eu tenho como se fosse ali uma organização social para essa sociedade. Então, os indivíduos estão separados anatomicamente e cada um desses indivíduos vai ter um trabalho básico nessa sociedade. Então, quando eu olho para as abelhas, eu tenho, por exemplo, a divisão em abelha rainha, abelha operária e zangão. Né? É uma divisão que eu tenho social, basicamente em castas, tá? Nem sempre isso vai existir, mas no geral acontece. Então, sociedade, indivíduos separados anatomicamente, enquanto que nas colônias eles estão ligados anatomicamente. Perfeito? Deu para entender? Colônia isomorfa, iso igual, seres idênticos. Heteromorfa, hétero diferente, seres diferentes, como a gente viu aqui, ó, né? Aqui a parte de cima é diferente da do meio, que é diferente da de baixo. Heteromorfa. Aqui, ó, são todos cocos, na imagem aqui, ó, do lado, ó, nessa que eu estou apontando, né? São todos cocos, todas bactérias redondinhas, todas bactérias redondinhas. E aí, eu tenho, né, uma colônia caracteristicamente isomorfa. Tranquilo? Deu para entender? Colônia e sociedade? Sim, sim, sim. Bacana. Esse é o conceito básico. Tá bom. Lembra que nesse caso de colônia e sociedade, ambos estão se ajudando, né? Todos estão se ajudando ali. Então, essa relação é o quê? Ela é uma relação mais-mais.
Tá bom? Todos estão se ajudando. Portanto, aqui, né, eu tenho uma caracterização mais. Se eu pensar em um indivíduo e no outro, eles cooperam entre si. Professor, eu posso chamar isso de protocooperação mutualismo? Não e não. Porque aqui a gente tem uma relação que é intraespecífica, dentro da mesma espécie. Então, ou é colônia, ou é sociedade. Lê no texto. Lê no texto, tá bom? Eu acredito que nenhum de vocês vai errar, mas quem é novo na biologia talvez esteja sentindo isso. Então, professor, se todo mundo está se ajudando, por que eu não chamo de mutualismo ou de protocooperação? De novo, porque mutualismo e protocooperação, a gente vai ver daqui a pouco, é uma relação interespecífica entre espécies diferentes. Aqui, ó, na colônia de bactérias, na colônia aqui da caravela que a gente tem, né, quinidários interagindo, e aqui na sociedade de abelhas, todos são indivíduos que pertencem à mesma espécie. Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Porque isso aqui é um ponto que ninguém pode errar, pô. Ninguém pode errar mesmo. Posso seguir em paz, confiante de que esse tipo de questão está garantida para vocês? Sim? Então bora lá. Bora lá que eu confio no que vocês falam. Próxima relação, uma relação dentro da mesma espécie, mas olha, canibalismo. Canibalismo não precisa nem explicar. Alguém devora um ser da própria espécie, tá? A Mahari pediu para eu explicar de novo, ó. Quando eu falo de colônia e sociedade, é uma relação mais. Todos que estão envolvidos nessa relação ganham. Colônia tem que ser seres da mesma espécie, que estão ligados anatomicamente. Então, aqui, ó, é um quinidário, ligado a um quinidário, ligado a um quinidário. São todos da mesma espécie, tá bom? Vão formar uma caravela, né? Essa espécie de animal chamada caravela, que é do filo dos quinidários. E aqui, no caso, eu tenho bactérias. Ó, bactéria, cada bolinha dessa é uma bactéria. Bactéria, todas da mesma espécie. E elas estão ligadas anatomicamente. Então, se está ligado anatomicamente, é uma colônia. Aqui, ó, seres da mesma espécie, mas eles não estão ligados anatomicamente. Cada abelha, né, está separada ali do corpo da outra. Aí isso é uma sociedade, tá? Eu não classifico como protocooperação mutualismo, que também são relações mais, porque protocooperação mutualismo eu tenho que ter espécies diferentes, tá? Então aqui é abelha. Lá no protocooperação seria pássaro-gado, pássaro-jacaré, entendeu? Espécies diferentes. Beleza? Respondido. Canibalismo. Canibalismo, gente, é uma relação em que eu tenho um ser, né, aproveitando o material biológico do outro e o outro perdendo, sendo morto. No canibalismo, os seres vão, né, comer a própria espécie deles. E aí, geralmente, eu tenho rituais de reprodução relacionado a isso, tá bom? Rituais de reprodução. Pode acontecer canibalismo para que eu tenha ali um processo de alimentação, etc? Pode, mas não é o mais comum que a gente vai observar, tá? Inclusive, a nossa espécie, né, existem, por exemplo, comunidades que são canibais, né? Mas os principais exemplos que a gente vai ver são exemplos de artrópodes, e são exemplos também presentes nos aracnídeos. Então, aqui, eu não sei se vocês conhecem, né? É a viúva negra, tá? Então, aqui é a viúva negra, né? Ela, depois do ato de reprodução, vai lá e come o macho. A mesma coisa vale aqui para o meu amigo que ia falar gafanhoto. Não é um gafanhoto, é um louva-a-Deus, pelo amor de Deus, cara. Isso aí não é um gafanhoto, é um louva-a-Deus, né? Digerindo a cabeça do seu cônjuge após também um ato copulatório. Professor, por que as fêmeas matam os machos depois da cópula? Por que vocês acham que a fêmea mata o macho depois da cópula? Porque, gente, o coito gasta muita energia. Então, ela vai lá e, ó, come o que está mais perto dela, que é o macho. Beleza? Então, acho que canibalismo não precisa explicar para ninguém, né? Canibalismo, acho que não precisa explicar para ninguém. Beleza? Posso seguir em frente? Posso seguir minha vida adiante? Canibalismo de boa, né? Pô, quem vai errar canibalismo tá de sacanagem. Canibalismo, pensei, canibal quem come é a si mesmo, né? Hannibal Lecter, né? Deixa eu ver, quem mais? Teve um episódio de canibalismo recentemente, cara, que eu vi no jornal. Ah, não, pô, foi aquela série daquele cara, né? Qual era o nome dele? Jeff Dahmer. Jeff Dahmer. Eu esqueci o nome dele. Que ele comia gente, né? Enfim, vocês sabem o que é canibal, então vocês sabem o que é canibalismo.
Galera, competição intraespecífica. Professor, na competição intraespecífica, um ganha e outro perde. Não, calma aí. Quando eu falo de competição, isso é uma outra pegadinha. Quem é macaco velho do vestibular sabe que essa relação ela é menos. Professor, como assim? Todo mundo perde numa competição intraespecífica? Sim. Competição intraespecífica é uma competição entre organismos da mesma espécie. De novo, então aqui, ó, né, a gente está vendo os leões brigando, e assim vai seguindo. Então, dentro dessas relações, alguém vai sair vitorioso? Vai, mas até quem sair vitorioso vai perder. Por exemplo, imagina que a gente está tendo ali a disputa dos leões. Esses leões vão se machucar ao longo do processo, né? Esses leões vão gastar energia. Então, eles podem disputar território, eles podem disputar fêmea, eles podem disputar alimentos entre eles. Mas mesmo quem vencer a disputa vai ter gastado energia, vai ter se machucado. Então, essa relação de competição, seja ela intraespecífica ou interespecífica, seja dentro da mesma espécie, ou quando eu colocar organismos de espécies diferentes, vai contar como sendo uma relação menos, né? Até quem ganhar vai perder. Beleza? Deu para entender? Essa aí não pode errar também, tá? Que é clássicazinha de vestibular, né? Vocês já sabiam disso? Vocês já sabiam que nas competições intraespecíficas quem ganha também perde? Beleza. Tranquilo, prof? Beleza. Só para a gente matar aqui, então, vai lá, vou passar aqui. Relações intraespecíficas que vocês viram. São bem pouquinhas. Quais foram elas? Primeira, colônia. Característica de colônia. Relembra para mim. Eu até tirei aqui da tela para a gente não colar. Colônia, característica. Vai, fala para mim. São seres da mesma espécie que estão o quê? Ligados anatomicamente. Tá bom? Estão ligados anatomicamente. Anatomicamente unidos. Perfeito. Palavras bonitas. E aí depois eu pego sociedade, indivíduos que estão separados anatomicamente, não é? Nessa sociedade, geralmente eu tenho divisão de trabalho e existem as castas, cada indivíduo, né, ocupa uma posição ali. Bacana. Coisa importante, essas relações são mais, e aí é positivo para quem está nessas relações, porque tem divisão de trabalho, ou eu tenho ali a defesa um do outro, e assim vai seguindo. E aí as outras relações que eu tenho? As outras relações que eu tenho já eram relações desarmônicas, né? Eu tinha perda. E no caso dessas perdas eram ou uma competição intraespecífica, que tu lembra que é menos, todos perdem nessa história, ou poderia ser um canibalismo. Né? Bacana, professor. Pode seguir? Posso. E aqui está o campeão do vestibular das relações ecológicas, tá? Relações interespecíficas são relações entre seres de espécies diferentes. É um fungo e uma planta, é um fungo e uma bactéria, é um crocodilo e um pássaro, é um artrópode, um caranguejo e um quinidário, assim vai seguindo. Seres de espécies diferentes vão estar participando dessas relações agora. A primeira relação que a gente vê é o mutualismo, tá? A primeira relação que a gente vai observar é o mutualismo. O mutualismo que pode aparecer para vocês como sendo uma simbiose. Então, se falar para vocês sobre simbiose, a gente está falando sobre mutualismo. O mutualismo, gente, é uma relação em que todos ganham, tá? Todos que participam dessa relação ganham. Só que a relação entre eles é tão íntima que é impossível separar um do outro. Ou seja, o mutualismo é uma relação obrigatória. Sem o outro, este ser que eu estou estudando não consegue viver. Professor, sério? Nem um pouquinho assim, não, cara, não, porque o processo que o outro está relacionado a este que eu estou estudando é essencial. Tá bom? Por exemplo, bactérias que fazem associação com plantas, formando, né, as chamadas bacteriorrizas, são essenciais para a fixação do nitrogênio. E a fixação do nitrogênio é essencial para a produção de ácidos nucleicos, de proteínas, um ciclo fundamental para as plantas. Então, não tem como separar esses seres. É justamente sobre isso que a gente vai ver agora. Eu preciso decorar quais são as relações mutualísticas mais importantes. Lembra do Venom? Exatamente, né? Só que o Venom, cara, era um parasita, né?
Porque o Venom não fazia mal pro Peter, pô? Ou não fazia, não? O Venom não fazia mal pro Peter? Fazia, não? Só fazia ele ficar... Só fazia ele ficar gótico. Eu tenho que rever a história do Venom. Eu não lembro. Nessa ele fazia maior parasitismo, né? E aí, a gente discutindo o Homem-Aranha se era uma relação de parasitismo ou não, né? Deixava o Lelé da cuca, né? Mas roubava nutrientes. Fazia ele ficar Lelé da cuca, tinha prejuízo, né? Então era parasitismo. Bora lá. Cara, mutualismo é uma relação obrigatória. Uma relação obrigatória. A gente pode passar dias discutindo a relação do Venom, se era mutualismo ou não, mas a gente vai para os que interessam mesmo, de fato, que podem aparecer para a gente. Aí, a primeira questão. Venom e Homem-Aranha na prova, mas enfim. Vai lá. Dentro das relações de mutualismo, eu tenho algumas que são clássicas. Das que são clássicas, eu preciso primeiro que vocês decorem essas aqui, essas três, tá? A primeira olha, isso aqui é raiz, tá? E eu não consigo observar aqui, mas existem bactérias. Raiz a gente chama de riso. Então, essa relação, é a relação chamada de bacteriorrhiza. Bacteriorrhiza. Tá bom? Esta relação é chamada de bacteriorrhiza. São relações entre bactérias mais raízes. E essas raízes, em específico, são raízes de leguminosas. Vocês sabem, gente, que são plantas leguminosas? São aquelas plantas que formam vagem, tá bom? Feijãozinho, por exemplo, é uma leguminosa, tá? Então, a bacteriorrhiza é uma relação entre bactérias e raízes de plantas leguminosas. E qual que é a importância dessa relação? É que a gente vai ter uma aula sobre isso, mas essas bactérias fazem fixação do nitrogênio, tá? Então, fazem fixação do nitrogênio. E as raízes das leguminosas fornecem para essas bactérias nutrientes. Então, as bactérias vão fornecer ali, né, a fixação do nitrogênio para as minhas plantinhas, e aí depois as plantinhas, em contrapartida, oferecem nutrientes para essas bactérias. Tá? Então, bacteriorrhiza é esse tipo de relação. Pode ser que apareça para vocês perguntando sobre o gênero da bactéria. E aqui, nesse caso, são bactérias do gênero Rhizobium, tá? A gente tem uma aula só sobre isso, mas já deixa anotado aí que são bactérias do gênero Rhizobium. Mano, não tem nem como tu errar. Não tem nem como tu errar. Pô, relação bacteriorrhiza. Qual é a bactéria? Rhizobium, tá? Então não tem como. Bora lá. Outra relação. Essa relação que a gente tem entre fungos, tá? Entre fungos aqui e as raízes de plantas, beleza? Então, relação entre fungos e raízes de plantas também é uma relação extremamente importante. Como é que é fungo? Fungo é mico. Micologia é o estudo do fungo. Como é que é a raiz? Rhiza. Então, essa relação a gente chama de micorriza, tá? A função do fungo é fornecer principalmente substâncias do solo, como sais minerais. Então, os fungos acabam decompondo matéria orgânica e vão fornecer ali os sais minerais. Outra coisa que eles fornecem é proteção, porque eles crescem ao redor dessas raízes. Então, evita geralmente desidratação para a minha raiz. E aí eu tenho agora a raiz, por sua vez, que vai fornecer o quê? Matéria orgânica, nutrientes, tá? Então, a raiz vai fornecer nutrientes, beleza? Esta relação é uma micorriza, não esquece, pelo amor de Deus. Próxima relação, eita, essa aqui já caiu em prova, e essa aqui é o clássico dos clássicos, tá? A relação entre, agora, fungos e algas. Ou pode ser fungo e cianobactérias. Prof, cianobactérias não são algas? Não, porque algas estão no Proctozoa, cianobactérias estão no reino, né, procarionte, tá bom? Então, basicamente, no que vocês conhecem como sendo protistas, é lá que estão as algas, enquanto que as bactérias, né, estão nos procariontes, tá bom? Então, não vai confundir, tá?
Cianobactéria não é alga, apesar de ser chamada de alga azul. Bora lá. As algas vão fornecer o quê, gente? Gente, aqui tu tem que saber uma coisa importante. Que as algas são seres fotossintetizantes. Tu sabe disso, né? Sabe que a alga faz fotossíntese. Então, fotossíntese. A alga não é planta, não vai restar na tua prova, tá? Pelo amor de Deus. Elas fazem fotossíntese, mas, de novo, elas estão no Proctozoa. Estão basicamente no grupo dos protistas, né? Que vocês conheciam antigamente como sendo protista. Então, é isso. E os fungos vão fornecer o quê? Os fungos vão fornecer, além de proteção, de novo, a decomposição. E dessa decomposição, eu vou ter sais minerais, tá? Vocês já ouviram falar de um evento chamado de sucessão ecológica? É porque a ecologia ela mistura muitos assuntos. E aí existe uma parte que a gente começa a estudar que ela se chama, né, sucessão ecológica, tá? O que vai acontecer na sucessão ecológica? Na sucessão ecológica, eu vou ter os primeiros seres, que são aqueles que conseguem primeiro se desenvolver em ambientes muito inóspitos, tá? Então, esses seres geralmente são os líquens. Os líquens são associações de algas e fungos. Então, eles são a população pioneira numa sucessão ecológica. São pioneiros, tá? Eles exigem muito pouco nutriente, conseguem se desenvolver muito bem. Só que tem um porém. Eles não resistem à poluição. Ou seja, onde tem muita poluição, eu não vou encontrar líquen, porque eles não conseguem lidar. Um dos gases da poluição é o enxofre, né? É o enxofre. O dióxido de enxofre também é um dos gases importantes. E aí os líquens não conseguem sobreviver a ele. E, portanto, se eu não tenho líquen, né? É porque está bem poluído. Se eu tenho líquen, é sinal de que não está tão poluído assim. Tranquilo? Beleza? Então, o ser fotossintetizante dessa história são as algas. Porque tem gente que acha que fungo faz fotossíntese. Cara, fungo não faz fotossíntese. Fungo não é planta, fungo é fungo. Tá? Evolutivamente, os fungos estão mais próximos da gente do que das plantas. Beleza? Todo mundo está consciente do que eu estou falando. Os fungos não são seres fotossintetizantes, pelo amor de Deus. Os fungos são heterótrofos, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, ser fotossintetizante nesse caso são as algas, tá bom? Beleza, né? Quais são, então, as relações ecológicas que vocês viram das relações de mutualismo que são as mais importantes? Vai lá. Vai lá. Bactéria e raiz de planta. Bacteriorhiza, certo? Lembra de qual ciclo? Ciclo de fixação do nitrogênio. Show, ciclo do nitrogênio. Bactéria de qual gênero? Rizóbio. Depois, associação entre fungos e raízes. Micorriza, né? Relação super importante. E relação clássica de prova, líquen, é a relação entre algas e fungos. Beleza? Podemos seguir? Sim? Tá bom. Então, bora lá. Seguinte. A próxima relação é a relação chamada de protocooperação. Prof, aqui essa relação é igual a de cima, não é? Todo mundo vai estar ganhando? Sim. Só que a grande diferença é que na protocooperação é uma relação não obrigatória. Então aqui, ó, é uma relação não obrigatória. Prof, eu vi uma vez chamarem essa relação de mutualismo. Sim. Só que o mutualismo clássico é o mutualismo lá de cima, que é aquela relação obrigatória, que eu não consigo diferenciar os seres, separá-los. Aqui, a gente pode chamar de mutualismo também, mas se tu chamar de mutualismo, tu tem que dizer que ele é o quê? Não obrigatório. Tudo bem? Então, aquele mutualismo lá de cima é o mutualismo clássico, é o mutualismo obrigatório. A relação de protocooperação pode aparecer também para vocês, tá? Pode aparecer para vocês como mutualismo. Só que ele vai chamar de mutualismo não obrigatório. Beleza? Tranquilo até aí? De boas? Tá bom.
E aqui, gente, eu botei para vocês a relação, né, entre o pássaro palito e o crocodilo. Então, olha só, o pássaro palito, ele vai se alimentar de algumas sanguessugas. Percebe que nessa história, o pássaro palito não está comendo restos de alimentos que estão na boca dos crocodilos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que lá existem algumas sanguessugas mesmo que ficam naquela região. E aí o pássaro palito vai lá e come, porque a sanguessuga fica roubando, ou machuca o crocodilo às vezes, né? E aí é melhor para o crocodilo, ele sai ganhando nessa história. Então o crocodilo ganha, porque meio que está fazendo, né, uma higiene bucal, basicamente, para ele, e o pássaro palito ganha, porque está pegando ali, né? Está basicamente se beneficiando de um local que atrai as sanguessugas ou outros tipos de seres para ele conseguir se alimentar, tá bom? De novo, não é o resto de alimento, tá? São seres que estão ali presentes. A mesma relação eu tenho entre alguns pássaros e os gados ou os bois. Esses gados e esses bois, eles têm ali alguns carrapatos que ficam aderidos à pele deles, e os pássaros vão lá e ó, tchuc, 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 começa a comer, tá bom? E aí é uma vantagem para eles, né? Que se livram de um parasita, tá bom? Então é essa relação que eu tenho aqui. Protocooperação é uma relação não obrigatória. O crocodilo ia sobreviver sem o passarinho? Ia muito bem. Ia muito bem, tá? Dúvidas? Deu para entender essa parte aqui? Sim? Tá bom. Gente, de novo. As relações ecológicas, o texto é meio que vai te trazer qual é o tipo de relação que eu tenho. Porque não vale a pena só a gente decorar. Tu quer ver? Existe um caranguejo que a gente chama de caranguejo eremita. E ele fica aderido a uma concha e, geralmente, ele pega uma anêmona e coloca sobre o casco da concha que ele roubou. Se a questão de falar que a anêmona utiliza desse animal para se locomover e, assim, alcançar, né, mais nutrientes, mais fontes de alimento, ela está ganhando. Se te falar que o caranguejo está ganhando proteção, ele está ganhando. Que relação é essa? Protocooperação, que não é uma relação obrigatória. Um consegue viver sem o outro tranquilamente, né? Se, por outro lado, ela falar que o caranguejo não está ganhando nada, não pode ser protocooperação. Porque na protocooperação, por obrigação, alguém está ganhando. E o outro também estará ganhando. Se eu tiver uma relação em que alguém ganha e o outro não perde, mas também não ganha nada, a gente chama isso de comensalismo. E como que a gente representa isso? A gente representa com mais de que alguém está ganhando e como ninguém, o outro não está ganhando nada, como o outro não está ganhando nada, aí eu chamo de zero. Então essa relação é mais zero, tá bom? Então tem que ler o texto. Porque se ambos estiverem ganhando e for uma relação não obrigatória, protocooperação. Se um estiver ganhando, mas o outro não ganha nada, comensalismo. E uma outra coisa importante, essas relações mais zero, no geral, são comensalismo. O inquilinismo é um comensalismo. O epifitismo é um comensalismo. A foresia é um comensalismo. Então, eu tenho um comensalismo de transporte, eu tenho um comensalismo de lugar, tá? Eu tenho comensalismo de alimento, tá certo? Então, essas relações mais zero, no geral, são assim. Então, se tu ouvir uma relação, a bromélia está no topo da árvore, da qual a árvore não sofre roubo de nutrientes, mas a bromélia ganha, no entanto, um local alto onde ela consegue fazer mais fotossíntese. A árvore não está perdendo, mas também não está ganhando nada. A bromélia está ganhando. Uma relação mais zero, né? Aí, essa relação a gente vai ver que se chama epifitismo. Mas se não tiver epifitismo e tiver somente lá comensalismo,
Eu posso marcar tranquilamente comensalismo? Posso. Todas as relações que são mais zero são comensalismo aqui nesse caso. Só que eu tenho vários tipos de comensalismo. Prof, mas qual é o comensalismo clássico? O comensalismo clássico de vestibular, de prova pra gente, é aquele em que um ser se alimenta dos restos alimentares do outro, tá? Então aqui, ó, um ser, uma espécie, se alimenta dos restos deixados por outro. E aqui a gente tem um clássico da rêmora, né? A rêmora fica presa ali, ela tem umas ventosas na boca, e ela fica presa à superfície do tubarão, próximo à boca do tubarão, ele fica digerindo os restos dos alimentos. Vocês viram Rei Leão já? Vocês já viram Rei Leão? No Rei Leão, as hienas ficam putas, pô, porque elas têm que esperar primeiro os leões comerem para depois elas irem, né, fazer o banquete delas. E aí as hienas se revoltam e querem acabar com esse sistema. Acaba que as hienas, elas são também chamadas de comensais. Prof, o urubu é um comensal? É, ele é um comensal também, tá bom? Então, essas relações que a gente tem em que um ser se alimenta da carcaça deixada para o outro é uma relação de comensalismo de alimento. É o comensalismo clássico, tá? É geralmente isso no que ele se refere em prova. Mas não esquece, se no dia da prova não tiver outras opções e a relação for mais zero, tu pode marcar tranquilamente comensalismo, porque isso está virando pegadinha de vestibular, tá? Próxima relação que a gente tem, eu botei aqui uma das relações mais bizarras que existe. Quando uma espécie se aproveita da outra para morar, sem que a outra ganhe nada com isso, ou seja, uma ganha moradia e a que está fornecendo moradia não ganha nada, é uma relação mais zero, né? É uma relação de comensalismo. Só que é um comensalismo relacionado a um abrigo. E aí a gente chama isso de inquilinismo, tá? Inquilinismo. E aqui eu botei um exemplo para vocês, que é do peixe agulha com pepino do mar. Então, bem aqui, olha, é o peixe agulha. E esse cara aqui, ó, é o pepino do mar. O inquilino ganha, tá? E o outro ser não ganha, mas não perde. É uma relação, portanto, mais zero. Gente, essa relação é bizarra, porque o peixe palito, quando ele não tem, peixe palito, o peixe agulha, quando ele não tem, né, um local assim muito seguro, ele vai lá e ó, entra no ânus do pepino do mar, tá bom? Então é uma relação assim bem abusiva, né, entre os dois, tá bom? Ah, professor, mas nesse caso, como entrou no ânus do pepino do mar, ele está sendo agredido. Não, porque ele nem sente, ele não se preocupa com isso, tá? Então, ele não perde, ele também não ganha. Então, é uma relação em que somente, né, o peixe e a agulha ganham, e, portanto, é uma relação mais zero. Tranquilo? De boas? A gente tem outras relações de inquilinismo, né? A gente tem algumas outras relações de inquilinismo. Mas aí sempre vale a pena tu ler o texto, tá? Para saber se tá rolando. Existe uma relação de inquilinismo especial, que são relações de plantas com outras plantas. E a gente chama isso de epifitismo. Então, o epifitismo ele é um inquilinismo que envolve plantas. Olha só para cá. Aqui, ó, eu tenho uma bromélia. Se vocês tiverem oportunidade de ir no Rio de Janeiro, gente, lá tem muita bromélia que o pessoal amarra nas árvores. É bem legal, é bem bonitinho. Lá para a Zona Sul tem bastante. Então, essas plantas, elas ficam presas nas árvores, só que elas não roubam nutrientes da árvore. Elas não roubam nutrientes da árvore. O que acontece, então? Elas só ficam lá em cima para pegar mais luz. Então, no epifitismo, uma das plantas utiliza da outra para alcançar um local mais alto. Só que essa planta que forneceu o local mais alto não ganha, mas também não perde. Beleza até aí? Então, olha só, epifitismo é um tipo de inquilinismo e inquilinismo é um tipo de comensalismo.
Tá bom? Deu para captar a mensagem? Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Eu acho que é tranquilo, né? Eu acho que é tranquilo. De novo, tem que ler o texto, tá? Tem que ler o texto. Quer ver? Para alguns autores, lembra do peixe palhaço? Nemo? Que ele mora numa anêmona? Que pergunta, onde você mora? Ele mora numa anêmona, anêmona. Ele fica assim? Tá bom. O Nemo é um peixe palhaço. E os peixes palhaços, eles habitam as anêmonas. Para alguns autores, as anêmonas são beneficiadas, porque os peixes palhaços trazem detritos, né, que estão dissolvidos na água. Então, elas vão pegar esses nutrientes. Então, o peixe palhaço ganha abrigo e a anêmona ganha esses detritos. Se ele falar que ambos estão ganhando, qual é a relação que eu tenho? Qual seria a relação que eu tenho? Nessa historinha que eu contei para vocês. Protocooperação. Bacana. Se, no entanto, ela falar assim, ó, a anêmona não ganha nada com isso. A anêmona não é beneficiada. Qual é a relação que eu tenho? Inquilinismo. Porque o peixe palhaço ganha um lugar, mas a anêmona não ganha nada. Entenderam? De novo, não decorem relações ecológicas. Não decorem. Porque no dia ele pode te dar alguma dica, algum texto lá que muda totalmente a relação. Tá bom? Então, é sempre importante vocês lerem o texto antes de falarem. A não ser que ele pergunte direto, né? Qual a relação que existe entre tubarão e a rêmora? Aí sim. Aí tu vai pelo que é mais comum, que no caso seria um comensalismo. Bora lá? Próxima relação é um parasitismo, que já é uma relação desarmônica, tá? As três últimas que a gente estudou, mutualismo, protocooperação, inclinismo, ninguém perdia nada. No parasitismo, eu vou perder. Beleza? Então, quando eu olho para inclinismo, quando eu olho para parasitismo, é importante eu saber algumas coisas. Porque muita gente acha que o parasita só habita internamente um ser. E aí eu tenho que saber, por exemplo, que existe ectoparasita versus endoparasita. O parasita é um ser que rouba nutrientes do seu hospedeiro. O ectoparasita é aquele que está fora. Ele é um parasita externo. Nesse caso aqui, olha só, peguei, né, um carrapatinho aqui, beleza? Eu poderia ter um endoparasita. Exemplo, endoparasita. Sabe quando está cansado, toda hora fadigado, está dando dor de barriga? Provavelmente está com uma verme, não é, lá dentro de ti. Aí eu teria a Ascaris, a tênia, né? Como sendo, portanto, um endoparasita. Eles estão dentro do teu corpo. Essa é a classificação deles. Outra coisa importante é, eu tenho parasitas que são obrigatórios versus parasitas facultativos. Quais são os parasitas obrigatórios? Aqueles que não conseguem viver fora de um corpo, tá? Eles necessitam ter um hospedeiro. Vírus, por exemplo, não tem célula, né? Vírus só consegue se desenvolver dentro de um hospedeiro, que ele vai infectar. E aí eu tenho alguns que são facultativos. É bem difícil, mas existem algumas larvas de moscas que podem habitar outros seres, né? E assim vai seguindo, tá? Outra coisa importante. Agora, olha só. Existem seres que participam da infecção de várias espécies. E aí, esse termo eu chamo de eurixeno. Os eurixenos, eles parasitam diversas espécies. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, geralmente tu lembra de quem? Quando eu falo de Trypanosoma cruzi. Quem que ele parasita? Tu lembra de doença de Chagas, né? É doença de Chagas mesmo, mas quem que ele parasita? Não, gente. O barbeiro é o vetor, né? E ele vai parasitar a gente na doença de Chagas, tá? O ser humano, por exemplo, né? Que vai desenvolver a doença de Chagas. Mas ele pode infectar também o tatu, ele pode infectar um cão, tá?
ele pode infectar outros animais. Então, nesse caso, é muito comum infecção em tatu, tá? Então, nesse caso, né, ele é um eurexeno. Só que eu também tenho o estenoxeno, que é um tipo de ser, né, um tipo de parasita, que só infecta um tipo de hospedeiro. Por exemplo, a hanseníase. Tá? Então, vou botar aqui o Trypanosoma. E aqui eu vou colocar bacilo de Hansen. Ele não se desenvolve em outros seres, tá? Mycobacterium lepre também. E assim a gente vai seguindo, tá? Por último, ó, monoxeno e heteroxeno, tá? Os monoxênicos, eles são seres que têm um ciclo em único hospedeiro. Enquanto que o heteroxênico ele tem ciclo em diferentes hospedeiros. A lombriga só vive dentro da gente. Enquanto que, por exemplo, deixa eu ver, o plasmodium, né, que causa malária, tem um ciclo de reprodução tanto dentro da gente, quanto um ciclo de reprodução quanto no mosquito, tá? Aí é diferente, né? Então, são essas classificações que a gente pode ver, tá? Esses conceitos vocês têm que guardar, gente. Esses conceitos aparecem em prova, tá? Eles aparecem em vestibular. Vez ou outra é lembrado. A gente vai ter uma aula sobre parasitose na revisão agora, e aí é uma aula que eu falo sobre hospedeiro definitivo, né? E hospedeiro intermediário, que é justamente sobre esses tipos de relações que existem, tá bom? Mas esses aqui são os termos que eu preciso para essa aula, porque eu não vou conseguir revisar. Por último, tá? Para a gente terminar aqui, ó, competição interespecífica, competições entre espécies diferentes, né? Menos, menos. E aí eu botei aqui uma imagem importante. Olha só. Aqui eu tenho uma hiena brigando com um abutre. E aqui eu tenho a carcaça de um animal. Por que eu falo que é importante vocês lerem as questões? Porque a hiena e o abutre estão disputando pela carcaça. Essa relação é o que, então? Uma competição entre eles. As espécies podem competir por território, podem competir por nutrientes, né, pela alimentação ali. Eu posso ter vários tipos de competições, por várias razões, mas todas elas é menos menos. Só que olha só, entre elas duas é uma competição interespecífica. Se eu for levar em consideração a relação da hiena com a carcaça, com esse animal, digamos que fosse uma zebra que foi devorada por um leão, a relação que eu tenho ali é uma relação de quê? Comensalismo, né? Da hiena com o leão, tá bom? Então fica de olho nessa historinha, tá? Próxima, amensalismo também aparece em prova e esse disco aparece em prova. Nas relações de amensalismo, na maioria das vezes, eles consideram que essas relações são zero menos. Uma das espécies não ganha, produz uma substância para o ambiente, e a outra espécie, no caso, que é afetada pela substância, perde, no entanto. Tá? Então, é uma relação zero menos. E o que é isso? Uma das espécies produz substância que inibe o crescimento ou dificulta o crescimento da outra, tá? Uma das espécies produz ou libera substâncias que inibem o crescimento de outras espécies. E aqui, o principal exemplo que a gente vai ter é a relação do penicillium com as bactérias. Penicillium te lembra o quê, cara? Penicillium te lembra o quê?
Penicilina chama penicilina, que é um antibiótico, e é exatamente isso. Olha só aqui, ó. Aqui está representando o fungo penicillium. Olha para a imagem. Essa parte mais fosca representa para mim as bactérias, ó. Essa parte fosca aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá fosco? É onde tem bactéria. Percebe aqui, ó, que eu não tenho crescimento de bactérias ao redor do penicillium. Então ele libera substâncias que inibem o crescimento de bactérias. Isso é o mensalismo, tá? Existe um fenômeno chamado de maré vermelha. Na maré vermelha, eu tenho algas, né, que são algas vermelhas, que inibem o crescimento de outras algas, tá? Inibem o crescimento de outras algas. E isso, né, é um tipo de amencialismo, tá? Vou botar aqui, dinoflagelados, para te lembrar, tá bom? Dinoflagelados. Beleza? Deixa eu ver agora. Tem mais uma que é importante, que vez outra é citada em prova. O eucalipto. O eucalipto libera alguns tipos de álcools que inibem o crescimento de outras plantas ao redor deles, tá? Então, dessa forma, toda vez que eu tenho essa relação que um ser inibe o desenvolvimento do outro, é uma relação de amensalismo, tá? Tem um outro nome, gente, importante para mensalismo. Alguém sabe a relação? É antibiose. A relação de antibiose ou amensalismo, tá bom? E o negócio vai já acabar aqui minha bateria. Alguém me perguntou aqui, jambo faz amensalismo? Por quê? Não sei, nunca ouvi falar do jambo impedir o crescimento de outras plantas. Onde tem jambo, geralmente tem outras plantinhas. Nunca vi jambo inibir o crescimento de outras plantas. Eu posso pesquisar depois para dizer para vocês, Gustavo. Mas não que eu conheça. Tá bom? Eu não sei, nunca li nada sobre jambo inibir crescimento de outros vegetais. Tudo bem? Só para eu finalizar aqui, olha, o esclavagismo, tá bom? O esclavagismo é uma relação ecológica que eu tenho em que uma espécie ela escraviza a outra. Aí pode aparecer para vocês como sendo uma sinfilia. Uma espécie escraviza a outra. Aí eu botei aqui, ó, o homem com a abelha. Professor, o homem escraviza a abelha? Claro que o homem escraviza a abelha. A gente prende a abelha para ela ficar produzindo mel, tá bom? Algumas formigas sequestram alguns pulgões para elas ficarem, né, os pulgões ficarem pegando seiva para elas, elas processam, elas ficam lá lambendo a barriga dos pulgões. Vocês sabiam disso? Formiga é um bicho satânico. É uma relação mais menos. Tá bom? Formiga é um bicho satânico, mano. Sério. Formiga sequestra outros animais, tá? Na fase larval, para ficarem trabalhando nos formigueiros. Tu assiste Vida de Inseto, aí tu fica achando que formiga é um ser do bem, pô. Fala assim, ah, não, o ser do mal é o gafanhoto, pô. Aí a formiga é do bem. Não, elas são do mal também, tá? São demoníacas. Gente, alguma dúvida? Acho que essas são as relações ecológicas de hoje que a gente tinha para ver. Não, né? Acho que hoje está tranquilo. Vou mandar essas anotações para vocês. Próxima aula, a gente vai ver... fazer questão e vai ver... Vai ver o quê, gente? Fluxo de matéria e energia. Beleza? Que são as cadeias alimentares e depois ciclos biogeoquímicos. Beleza? Até quarta-feira. Amanhã tem aula pré-med, não é aula online, tá? O online a gente vai seguir na ecologia. Amanhã a revisão do pré-med é revisão mesmo, é questão, exercício, recordar as coisas. Posso mandar esse material? Posso sim, deixa eu mandar logo hoje, senão eu esqueço, tá? Lembra lá que o Classroom está atualizado.
Do mesa. Vou mandar lá no mesa. Vou mandar lá no mesa também, tá? É, da revisão do mesa, isso que eu tô falando, tá? Amanhã começa dia 19 a revisão do mesa, lá na central, tá? Então, quem for do mesa de estudos, tá convidado para participar dessas aulas. A gente vai sempre, né, deixar liberado para vocês. De novo, eu não sei se vai ser gravado. Bora torcer para ter internet, e bora torcer para o pessoal do online conseguir estar lá com a gente. Se eles não tiverem, eu torço para que tenha internet lá. Porque se tiver internet, eu consigo levar meu computador. E aí não é o ideal, porque a gravação não fica igual ao do Cuca, né? Mas, mas dá para a gente pelo menos ter alguma referência para a gente. Tá bom? Beleza? Bora bater uma fotinha? Bora bater uma fotinha? X. Ah, cadê meu dedão aqui? Ó? Pronto. Beijos. Silvia mandou uma pergunta. Diga, Silvia, antes que eu vá embora. Ih, tá gravando ainda. Vou encerrar aqui, ó. Perdão, gente.